Olá pessoal, vamos para a nossa sexta aula de introdução ao estudo da química orgânica. Na aula passada, falamos sobre ligações simples, e essas ligações no metano e no etano. Aprendemos que a ligação simples e a possibilidade do carbono fazer quatro ligações tem a ver com a promoção energética de um elétron no orbital s para o orbital p, fazendo com que quatro orbitais fiquem semi-preenchidos. Mas só isso não resolve as evidências experimentais, tá? Porque seriam dois tipos de ligações diferentes no metano, por exemplo. Então, a teoria feita por Linus Pauling da hibridação. Então, na verdade, esses orbitais eles são híbridos, têm um caráter S e um caráter P. E aí sim explicando as ligações no carbono, que é tetraédrico e possui o mesmo tipo de ligação. Vimos isso no metano, que só tem ligações carbono-hidrogênio, e vimos também no etano, que além de ligação carbono-hidrogênio, tem ligação carbono-carbono. Hoje nós vamos estar falando agora sobre a ligação do eteno, aí acrescenta a ligação pi, sendo que os anteriores somente têm ligações sigmas. No etino, acrescenta mais uma pi em relação ao eteno. E entidades extremamente importantes na orgânica, como cátion metila, radical metila, que nós já vimos em alcanos, e ânion metila. Em relação ao eteno e a dupla ligação, tá? Então, o eteno aqui a gente já tem aqui o en significa que ele tem uma dupla ligação, o é o fato dele ser da função de hidrocarbonetos, tá? O et, dois carbonos, vamos falar também sobre isso com detalhes mais à frente. O eteno, ou também conhecido com o nome usual de etileno, tá? Então, se você vai lembrar aí do polietileno. Então, na verdade, o polietileno, ele é um polímero e onde o monômero é o eteno, tá? É utilizado para produzir esse polímero. E nesse caso do eteno, qual a hibridização, então, a se esperar, tá? Ou no caso da ligação pi. Então, ainda na ideia de hibridização, depois do elétron ele ser promovido, tá? Então, nós temos uma hibridização diferente da ligação, tá? Simples do metano, nas ligações simples do metano. Agora, a hibridização, tá? Ela ocorre entre um orbital s e dois orbitais p. E um orbital, ele não participa dessa hibridização. Então, esse orbital é um orbital p puro, porque não é hibridizado, ou simplesmente orbital p. E como é que é isso então? Olhando, né, os orbitais, o que nós podemos ver? Nós podemos ver, tá, a representação aqui do orbital p, que não participa da hibridização, ele está a 90 graus, ele é ortogonal aos orbitais hibridizados, os três orbitais hibridizados. E olhando a vista acima, o ângulo entre eles agora mudou para 120 graus entre os orbitais hibridizados. E nós temos então uma, vamos dizer assim, não mais um tetraedro regular. E aí, então, para que ocorra a ligação no eteno, é necessário então a sobreposição sobre o mesmo eixo, então é sigma. Sobre o mesmo eixo da ligação do hidrogênio, do átomo de hidrogênio com o orbital hibridizado sp2 do carbono, também sigma. O que diferencia essas sigmas? Uma é sigma S sp2, a outra é sigma sp2 sp2, tá? Então, e a outra ligação mostrada aqui de forma isolada, que é a pi. A pi ela ocorre
pela sobreposição lateral. A π ela ocorre pela sobreposição lateral dos orbitais p, tá? E aí então nós temos a nuvem eletrônica acima e abaixo, tá, do eixo da molécula. Então, que se caracteriza a ligação π. Juntando tudo, é isso que nós temos. Nós temos então, nós temos então as ligações sigmas, carbono-carbono, carbono-hidrogênio, e a ligação π entre os orbitais p que ficam acima e abaixo. Isso é muito importante visualizar. Quando vamos falar de reação, tá? E lembra que a reação ela ocorre quando nós temos uma região rica em elétrons e que é atraída ou que atrai uma região deficiente em elétrons. Então, tanto a parte de cima da molécula quanto abaixo pode ser atacada. Tá? Aí, claro que a representação que se faz, tá, é essa, em que uma é sigma, a outra é π. Mas qual que é a π? Escolhe. Se uma é sigma, a outra é π. Mas essa representação, que é a representação mais comum, ela não nos dá toda a informação que aquela representação via orbitais nos dá do slide anterior. Mas lembre-se disso, a π ela está acima e abaixo, tá? E aí então, obviamente, os comprimentos diminuem. Ó. Pode perceber que baixou de 1,10 para 1,08, ligação carbono-hidrogênio, tá? E a ligação carbono-carbono baixou de 1,54 para 1,33. Os ângulos aumentaram, mas isso tem a ver com a hibridização de somente 3 orbitais, um s e 2 p. Aí você pergunta, mas e aí, por que diminuiu o comprimento? E a resposta é porque com a hibridização, tá, sp2, agora nós temos um caráter S maior. O caráter S aumenta a eletronegatividade do carbono. Então, esse carbono ele tem 1/3 de caráter S para 2/3 de caráter P. Se você for lembrar, tá, no sp3 é 1/4 para 3/4. Então, ou se quiser em percentual, tá, 25 S, 75, tá, P no sp3, e agora 33% S, 66% P. Esse 1% vamos deixar de lado, tá? Então, aumentou o caráter S. Esse carbono, ele é mais eletronegativo, tá? Esse carbono hibridizado sp2, ele é mais eletronegativo. Então, maior eletronegatividade e encurtamento das ligações, ok? Então, aqui a representação aqui de modelos, tá, de bolas, e aqui com volume. E olha que interessante do mapa de potencial eletrostático. Agora, nós não temos a representação, aquela cor verde geral. Há uma cor vermelha aqui, ó, tá, indicando alta densidade eletrônica. Essa região de alta densidade eletrônica é devido ao acréscimo da ligação π, tá? Em termos de reação, esse é um dado muito interessante, muito interessante. A dupla, ela é mais forte que a ligação simples, né? 152 quilocalorias. E é bem óbvio, né? Porque tem que quebrar uma π e uma sigma, tá? Uma π e uma sigma. Vamos para o etino, tá? Então, possui 2 carbonos, IN de tripla ligação, e O, carbono e hidrogênio, já falando de nomenclatura, adiantando as coisas aqui. Então, o etino, também chamado de acetileno, tá? Então,
Como é que fica a hibridização do etino? Agora a hibridização do etino ocorre com somente 2 orbitais, um orbital s e outro orbital p. Então nós temos agora hibridização sp-sp e 2 orbitais não participam da hibridização. Esses orbitais p puros ou simplesmente orbital p. E o que daí nós vamos ter? Agora nós vamos ter 2 orbitais p ortogonais aos orbitais hibridizados sp, tá? E os orbitais p ortogonais ou com um ângulo de 90 graus entre si. As ligações. A sigma vai ocorrer, tá? Sobreposição no mesmo eixo dos orbitais sp dos carbonos, assim como sobreposição no mesmo eixo dos orbitais s e sp também dos carbonos, tá? Então tá aqui, ó, sigma SPS ou SSP e sigma SPSP, tá? São ligações sigmas diferentes, porque possuem comprimentos diferentes também, em relação às anteriores que nós vimos. E os orbitais p? Os orbitais p, eles vão se sobrepor lateralmente, e essa sobreposição lateral vai gerar a ligação π, que possibilita a densidade eletrônica tanto acima quanto abaixo da ligação sigma ou do eixo, tá, molecular. E aí então nós temos isso aqui, ó, tá? Então há uma alta densidade eletrônica, tá? Mas observe isso, ó, a ligação π ela está tanto acima quanto abaixo do eixo molecular. Em termos reativos, isso é um dado muito interessante. Ângulos, 180 graus. Agora a gente aumentou mais ainda o ângulo, tá? E aí então nós temos o comprimento das ligações também diminuindo. Por quê? Porque um carbono hibridizado sp, agora nós temos um caráter S maior ainda, 50% de caráter S, 50% de caráter P. Mas vamos fixar no caráter S, tá? Ele é mais eletronegativo. Então vai haver uma maior atração em relação aos elétrons, tá? E aí então diminui o comprimento de ligação. Os comprimentos agora baixou para 1,20 a ligação carbono-carbono e 1,06. Tá? Aqui a representação aí, tá? A representação de forma estrutural aí, tá? Em bolas e varetas, tá? Considerando o volume. E olha que interessante o mapa potencial. Agora nós não somente temos uma alta densidade eletrônica na região da tripla ligação, como já temos uma deficiência eletrônica nos hidrogênios do extremo. Tá? Quando nós formos falar sobre reações de alcinos, vamos estar utilizando essa informação para o nosso estudo. A tripla é mais forte que a ligação dupla, que é a ligação simples, precisa muito mais energia para quebrar as duas π e mais a sigma, 200 quilocalorias por mol. Tá? Outra entidade muito importante é o carbocátion, nós vamos trabalhar bastante com ela. Então o carbocátion, vocês viram lá anteriormente que quando o carbono ele faz 3 ligações, se você fizer o cálculo, tá, da carga formal, naquela formulinha que foi ensinada, o carbono fica com carga positiva, uma carga formal positiva. E aí, então, um carbono com carga positiva nós chamamos de carbocátion, tá? E esse carbono, tá? Aqui a gente chama um carbocátion metila. Esse carbocátion metila, tá? Ele tem um orbital p vazio, tá? Pronto para receber elétrons, ávido para receber elétrons. E aí então, se ele tem esse orbital p vazio, você já sabe qual a hibridização do carbono. A hibridização é sp2.
tá? Então ali está o cátio-metila, tá? A vista lateral superior, veja que ele é trigonal plano, tá? Isso também é muito interessante, vai ser muito importante para o nosso estudo essa informação, tá? E a vista superior, vista lateral e superior. Olha o mapa de potencial, tá? Há uma e representa azul, uma deficiência de elétrons, tá? Grande deficiência de elétrons. Outra entidade importante é o radical metila. Nós já vimos isso quando estudamos em relação aos alcanos. O radical metila também tem um orbital p não hibridizado. Então, esse carbono ele é hibridizado sp2, tá? Tanto que, se nós olharmos as outras representações, ele vai ter a mesma vista lateral, a mesma vista superior, tá, do carbocátio. Só o mapa de potencial que varia um pouquinho, tá? Diferencia um pouquinho, até porque o carbono ele não tem carga formal. A ligação no ânion metila, também muito importante, o chamado carbânio. Nesse aqui agora, o hidrogênio saiu, tá? Saiu e ficou o par de elétrons, pensando na metila. Então, aí então caracteriza um carbânio. E olha aqui, ó, nós temos um orbital, mas ele não é um orbital p puro, mas sim um orbital hibridizado, tá? Orbital hibridizado. Então, nesse caso aqui, nós temos aqui também no carbânio, apesar de não ter um orbital p puro, tá? Ele é hibridizado sp2 também, tá? Hibridizado sp2, mas como ele está ocupado, né, por elétrons, todos os seus orbitais são hibridizados sp2. Então esse é o ânion metila. Veja que agora também diferenciou o par de elétrons, fez com que há uma repulsão desse par de elétrons isolados em relação aos pares ligantes. Então já não temos como ter uma estrutura trigonal plana, passa a ser uma pirâmide trigonal, tá? E é de se esperar um mapa de potencial com mostrando que ele é rico em elétrons. A nossa bibliografia que estamos trabalhando, tá? Paula Bruce, Química Orgânica Volume 1, da Pearson Prentice Hall, tá? São Paulo, 2006. Spasibos a Nimanie, tá? Obrigado pela atenção em russo. Soli Deo Glória.